Dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Que o seu coração se encha de alegria, porque o Senhor te deu mais um dia. Mais um dia para que você possa recomeçar. Mais um dia que você possa receber de Deus mais do coração dele. Então que esse seja o dia que você possa começar agradecendo a Deus. Agradecendo pelo amor, agradecendo pelo cuidado dele, agradecendo porque este é o nosso Deus. Então, olha para o Senhor e agradeça. E agradeça. Eu queria te convidar nessa manhã de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, você já acordou mais animada, porque hoje é sexta-feira, que você possa falar para o Senhor palavras de amor nessa manhã. Palavras de amor. Começa a dizer: Senhor, eu sou grata. Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero viver os teus propósitos. Senhor, obrigada por esse dia. Começa a agradecer. Agradecer. A gratidão, ela libera favor. A gratidão libera favor. Então começa a agradecer. Fale: Senhor, obrigada. Obrigada por essa manhã. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu mais um dia. Obrigada pela minha família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor continua falando comigo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor continua me ensinando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que faz maravilhas. Obrigada, Senhor, por cada mulher de fé. Senhor, obrigada pela vida de cada mulher que está aqui. Senhor, obrigada, porque o Senhor nos uniu nessa manhã, vindas de tantos lugares. Escreve aí de onde você veio. Qual é a tua cidade? Escreve aí de onde você veio. Qual é a tua cidade? Senhor, nós somos de tantos lugares diferentes. E nós queremos te agradecer porque o Senhor nos uniu aqui nessa manhã. Bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui. Sorocaba, eu vou estar aí com vocês amanhã. Vou estar aí em Sorocaba na conferência Diamante. Você vai, viu? Deixa eu te contar que você vai. Vou abrir a conferência Diamante amanhã. Aí em Sorocaba. Vai ser uma bênção. Campos de Olambra, Itapetininga, Ponta Grossa. Tá frio aí em Ponta Grossa? Magé, Piraju, Barra Bonita, Itaí. Ó, essa mulherada. Cá, que alegria você aqui, a Karen, quanto tempo. Itaí. Ó, Itaí, fartura. Corumbá. Ó, Corumbá nunca fui, hein? Nós temos que organizar Corumbá. Santo André, Guarujá, que delícia. Itatinga, Barra Bonita. Parabéns, vamos orar por você no final, hein? Niterói. Aê, Rio de Janeiro. Cadê os outros estados aqui? Essa semana eu recebi uma mensagem de uma mulher de fé que mora no Havaí. Olha só, né? Alphaville, uma mulher de fé que mora no Havaí, me escreveu falando, né, sobre o quanto ela tem vivido, aprendido, né, mais de Deus aqui. Foi uma mensagem tão bonita. Que a gente possa se colocar na presença de Deus nessa manhã. Começa a mandar os seus aviãozinhos, porque hoje é o nosso especial, o que nós aprendemos com as mães da Bíblia. E se você não é mãe, você é filha. E é sobre aprender esse caráter. Então, se você não é mãe, você é filho. É sobre aprender esse caráter. Quantas lições da sua mãe te edificaram enquanto pessoa?
Quanto que se a gente tivesse prestado mais atenção, olha lá, Alemanha, São Paulo. Quanto se a gente tivesse prestado mais atenção nas lições de nossas mães, nas vivências dela, conhecido mais do coração delas, nós teríamos crescido tão mais. A nossa grande escola de formar quem somos. A primeira escola foi a barriga das nossas mães. Então, ali é onde os seus aplicativos foram instalados. Quanto nós precisamos ser gratos e aprendermos os bastidores dessa escola. Então, eu quero pedir para que você mande os seus aviõezinhos hoje, chamando mais um, enquanto eu faço essa oração. Senhor nosso Deus, obrigada por essa manhã. Obrigada porque nós estamos aqui. Nós te louvamos, nós te engrandecemos por tantas bênçãos. E hoje, em especial, Senhor, nós queremos abençoar todas as mães. Senhor, hoje nós te pedimos que o Senhor alcance as mães de filhos que estão presos. Senhor, cuida do coração delas. Levante-as como grandes intercessoras. Senhor, nós queremos te pedir por todas as mães que estão com filhos em hospitais. Que o Senhor possa colocar a tua boa mão sobre elas. Que elas possam ser testemunhos de fortaleza, de cura, aonde quer que elas pisem. Senhor, nós queremos pedir hoje pelas mães que estão desempregadas. Senhor, que o Senhor possa abrir portas extraordinárias para essas mulheres, porque não é só sobre elas, é para além delas. Senhor, nós queremos pedir pelas mães que, como Agar, são mães solteiras, são mães que não têm ajuda, são mães que estão sozinhas. Coloca a tua boa mão, Senhor, sobre ela. Senhor, nós queremos te pedir por todas aquelas mulheres que sentem dor de não ser mãe, como Ana. Que o Senhor coloque a tua boa mão sobre elas, que o Senhor escute o clamor, que o Senhor escute a oração, que o Senhor possa colocar a tua boa mão, Jesus, sobre a mente e o ventre delas agora. Ah, o Senhor é Deus. O Senhor tudo pode. Senhor, nós também queremos te pedir pelas mães que não sabem o que fazer. Pelas mães que estão perdidas. Não sabem para onde ir, como ajudar os teus filhos. Senhor, nós te pedimos hoje sabedoria do céu para cada uma delas. Senhor, nós queremos agora colocar todas as mães que estão desanimadas, todas as mães que estão deprimidas, todas as mães que estão desistentes. Assim como você escutou o grito de Ismael, escuta o nosso grito nesta manhã. Alcance-as com uma esperança nova, com uma água nova, com um amor novo. Senhor, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor abençoe todas as mães, para que elas possam ser mães que lutem como mães de Cristo. Mães cristãs, mães que não abrem mão do propósito, do valor que a Bíblia tem. Mães que não cedam às vivências deste mundo. Mães que sejam firmes em teu propósito. Mães que, mais do que tudo, entreguem Deus para os teus filhos. Senhor, reacende a fé de cada mãe, para que a nova geração alcance vivências, intimidades e propósitos no reino maiores do que nós. Senhor, faz-nos mães de nações, para que nós possamos andar de acordo com os passos que o Senhor já determinou
e que os nossos filhos possam alcançar muito mais longe do que nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós fizemos a série do que aprendemos com mães da Bíblia. Aqui nós falamos de Ana, nós falamos de Agar. E hoje nós vamos falar, na nossa última live, sobre aquela que foi escolhida para ser ninguém menos do que a mãe de Jesus. Nós vamos aprender um pouco dos bastidores de quais eram as características dessa mulher. Eu queria trazer para você algo importante nesse olhar, né? Nesse olhar. Por quê? Porque quando a gente olha para como... Hoje de manhã, eu tava vendo uma postagem do Flávio Augusto, né? Que é um grande empresário e líder brasileiro. É uma pessoa que eu admiro muito, né? Foi meu mentor. E na caixinha de perguntas disseram para ele assim: como você escolhe? Como você escolhe? Ele estava dizendo que ia escolher algumas pessoas para passar um dia com ele na casa dele, né? E aí tinham duas perguntas. A primeira era: como você escolhe as pessoas que vão entrar na sua casa? E a outra pergunta era o que você enxerga que uma pessoa precisa ter para que ela seja grande? E aí ele tinha duas respostas. Eu li hoje de manhã, né? A primeira resposta que o Flávio Augusto deu foi: eu escolho pessoas que, independente do tamanho delas, elas já estejam em movimento e possam crescer ainda mais. Elas já estejam em movimento e possam crescer ainda mais. Tenha brilho nos olhos. Tenha vontade de crescer. E a segunda coisa que ele disse, né? Quando perguntou o que as pessoas precisam, o que você vê nas pessoas que elas precisam ter para que elas cresçam? E ele disse: todos podem crescer. O que eu quero trazer aqui com essa fala é que quando você começa a olhar para os personagens da Bíblia, eu me interesso? Eu sou psicóloga? Eu me interesso? Quais eram as características deles? O que eles tinham? O que eles fizeram? Eu me interesso. Eu fiz uma pós-graduação de empreendedorismo e gestão com os maiores empresários do mundo, né? Tava lá o Uri Levine, que é o cara que fez o Waze, tava lá o Flávio Augusto, tava lá o Carlos Wizard, tava lá grandes empresários que são reconhecidos mundialmente. Steve Wozniak, que é hoje, né, que é um dos três que criaram a Apple, né? Steve Jobs e Steve Wozniak, né? Então, um dos grandes sócios da Apple. E sabe, eu como psicóloga ficava olhando e pensava: o que esses caras têm? Quais são as características dele? Porque eu estudo pessoas, o funcionamento das pessoas. Então isso me interessa. Então quando você olha e fala assim: quem Jesus escolheu para ser a mãe dele? Quem Jesus escolheu para ser os discípulos? Quem Jesus escolheu para fazer parte de uma história maior? E quando eu olho para isso, eu percebo algo parecido com aquilo que hoje de manhã o Flávio Augusto ele disse: alguém que esteja em movimento. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor busca adoradores. O Senhor busca verdadeiros adoradores. Aqueles que tenham um coração, que estejam num movimento buscando a Ele. Eu já preguei aqui sobre a mulher do poço. Uma das minhas histórias favoritas, que está no primeiro capítulo do meu livro.
Jesus, ele atravessa, ele vai para um lugar que não era para ir, ele passa por um povoado que não era para estar, ele manda todo mundo embora para ter uma conversa individual, íntima, particular com uma mulher. E ele disse que era necessário ele estar lá. Mas o que tinha essa mulher? Essa mulher esperava pelo Messias. De uma maneira tão íntima no coração dela que ele se revela a ela como Messias. Foi a única mulher que ele se revelou. Sim, eu sou o Messias. E ela fica... E ele ainda fala para ela sobre ela ser fonte. Ele ainda fala para ela sobre adorar em espírito e em verdade. Aquela mulher que ele quis encontrar estava em movimento. Mesmo que no lugar errado. Mesmo que olhando para o lugar errado, ele foi encontrá-lo. Então, Deus disse que os mornos ele vomita. Nós precisamos estar em movimento. Se você aqui está nessa live, você está em movimento, você está em busca. Você está em busca, você tem colocado o teu coração em movimento. Mas quem pode fazer parte da história de Deus? Quem pode fazer parte da história de Deus? Todos. E quando eu vou olhar para Maria, eu penso, qual era o maior poder dessa mulher? Qual era a maior característica dessa mulher? E eu quero partilhar com vocês sobre a maior característica dessa mulher. Que nós mães temos tanta dificuldade, inclusive. A maior característica desta mulher se chama graça. Tem um livro do Thiago Brunet que ele entrevista grandes pessoas perguntando sobre qual é o maior poder do mundo. E ele traz ali os 10 maiores poderes do mundo. Mas sabe qual é o maior poder? Já vou te revelar, fazer um spoiler do livro. A graça. Não à toa. A mãe de Jesus tinha como maior poder do mundo a graça. Ela era cheia da graça. O que é graça? Há um bom tempo atrás, talvez há uns 20 anos atrás, eu li que a graça bastava. E eu, então, escrevi para todas as pessoas que eram referências na fé para mim sobre o que é graça. E eu comecei a aprender que graça, na descrição, quer dizer favor e merecido. Favor e merecido. E eu tenho entendido a cada dia mais sobre a graça. E o que é a graça, então? Graça não tem a ver com a sua performance. E muitas de nós, mulheres, somos aprisionadas às nossas performances. Você só acha que você é boa quando você está performando? Você só acha que você vai ser gostada quando você está fazendo? Mas a mãe de Jesus tinha como maior poder a graça. Se abrir para que o favor do Senhor fosse maior. O que é o contrário, então, deste favor? A tua força e a tua justiça própria. Me explica melhor, Fernanda. Quando você precisa você ser boa, você fazer, você performar, você merecer, você não pode receber. Você não pode receber. Tem gente que inclusive vai com a lista de coisas do que eu já fiz pra Deus, pra ele ter que fazer pra mim de volta. Negociando com Deus.
e se esvaziando do maior poder do mundo chamado graça. O que ele tem para além. Tem um pregador que ele dá um exemplo, né, muito incrível sobre o que é a graça. Ele diz, olha, quando você, imagina que você tá passando com um carro, né, você tá na sua casa e vem alguém, né, vem uma moça e ela bate com o carro no teu portão. Ela bate com o carro no teu portão, quebra o muro, quebra o teu portão, regaça o carro dela. E você sai lá fora. E é justo que ela pague o portão e o muro. Então, se a gente andar pela justiça, ela paga o muro. Quando Deus, ele é só justo, você vai ter que acertar o muro que você quebrou. Mas a Bíblia diz também de um Deus misericordioso. E o que é misericórdia? Ele perdoa. E ele diz, pode ir embora. Pode ir embora. Você não paga o muro. Eu te perdoo. Mas a Bíblia diz de um outro nível. Que não é apenas sobre perdoar que quebrou o muro. É o nível da graça, que é maior que a misericórdia. Além de você sair e dizer, olha, imagina, você tá com o carro. Se coloca nesse lugar, né? Você tá com o carro. Você bateu. Quebrou o muro. Quebrou o portão. A pessoa sai. Você tá esperando aquele descasco. Mas ela diz, olha, eu vou já mandar alguém vir aqui consertar o muro. Fique com o meu carro. Para que você não fique a pé. É possível acreditar nisso? Esse é o Deus da graça. Esse é o Deus da graça. Esse é o Deus que dá para além do que você merece. Esse é o Deus que te lembra que Ele não dá pelo que você está performando, mas por quem você é para Ele. E sabe, como nós aumentamos a graça? Porque se é graça não quer dizer que é de graça quando a gente fala que não custa nada. Não é isso. Ela era cheia de graça, ela era cheia de um favor do Senhor num nível que o próprio Deus escolheu habitar nela. Então, como eu faço para aumentar a graça? Eu preciso me esvaziar. Eu preciso ser aquela que reconhece que não é o que eu faço, o meu mérito. Não tinha uma lista de coisas que os discípulos precisavam performar para ser discípulos, tinha? Você viu ali qual era o currículo? Ah, e a Bíblia fala que o céu se juntou para pedir o currículo das mulheres da terra, para ver quem ia. Não. O Senhor conhecia o coração, mas o maior poder dessa mulher não era o como ela falava, não era como ela arrumava, não, era a graça. Ela era cheia da graça. E como é que nós podemos ser mais cheias do favor imerecido do Senhor? Você precisa se abrir para que Ele derrame quem Ele é e o que Ele tem. Saindo da sua justiça própria. Saindo de você precisar ficar justificando porque eu sou boa, porque eu sou isso. Não, você precisa olhar e falar, Senhor, o Senhor é tão maior do que eu. Você precisa abrir espaço para que você receba de Deus. E às vezes nós, mães, queremos fazer tanto, mostrar tanto, que estamos cansadas, que somos boas, que fazemos, que nós não nos abrimos para falar, Deus, faz em mim. Existiram 2 grandes comandos que saíram da boca dessa mulher. Que deveriam ser comandos para todas as mães. O primeiro comando é: faça-se em mim, segundo a tua
vontade. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Não é a minha, é a tua. Eu quero te lembrar de que o que você fez para um bebê crescer na sua barriga. Como é que faz para ter um cérebro? Como faz para fabricar uma boca? Como faz para fazer um nariz? Como faz para fazer dedos? Como faz para fazer pés? Eu quero te lembrar que você não fez nada a não ser abrir espaço. Então, o que te tornou mãe e te fez crescer um ser dentro de você não era o que você performou, mas era abrir espaço, dar lugar. Quanto você tem dado lugar para Deus na sua vida? Quanto você tem aberto espaço para que Ele faça? Quanto você tem tido coragem de dizer: faz em mim, Senhor, segundo a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável? Quanto você tem se colocado nesse lugar de verdade, de dizer que o que importa é mais a vontade dele? Que você não sabe como, eu não sei como vai ser, mas eu sei que você vai fazer. Eu quero te lembrar que por 9 meses foi assim. Mas a maior parte de nós não aprendemos. De que você não fabricou nada a mais nos seus filhos. Ele já nasceu equipado com tudo. O que você fez depois foi ajudar a desenvolver. Mas você não criou mais nada. O Criador criou em você. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Abra-se para o maior poder do mundo. E aí ela ensina. Porque o primeiro milagre sobrenatural veio de um pedido da mãe de Jesus. A primeira manifestação sobrenatural, isso significa também que nós, mães, abrimos o caminho dos nossos filhos para que eles possam manifestar o propósito de Deus aqui na Terra. O propósito de Deus aqui na Terra. E embora ele diga: mãe, ainda não é chegada a minha hora. Eu acho incrível essa conversa. Ele fala: ainda não é chegada a minha hora, mas ela vai, ela continua, ela vai até os empregados. E ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não está apenas dando uma ordem, ela já deu o testemunho. Essa foi a primeira fala dela. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Não adianta você querer ensinar os seus filhos na fé para que eles façam o que Deus pediu se você não fez. Mas ela tinha feito. Esse foi o comando dela, vivencial. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E aí ela fala para o outro: faz tudo o que ele te disser. Ela já sabe que é assim que funciona. Que é quando você esvazia, que é quando você se coloca à disposição, que é quando você fala: fala então que eu vou fazer. É que as coisas acontecem. E ali, a água se transformou em vinho. Ali, Jesus, ele não apenas está fazendo um milagre de transformar uma água num vinho, ele não está só suprindo um casamento. Ali ele está falando sobre a transformação de natureza que ele veio fazer para nós aqui na Terra. Nascermos de novo. Uma transformação de natureza, de criaturas para filhos, de criaturas naturais para viver o sobrenatural. A maior fala de Maria na Bíblia, desta mãe,
Então eu quero que você guarde 2 comandos. Faça sem mim segundo a tua vontade. Fazei tudo o que ele vos disser. Se nós, mães, tivermos esses 2 comandos, nós viveremos o extraordinário e a graça. Se você for a mãe que olha para o Senhor e diz, faça-se em mim, segundo a tua vontade. E se você for aquela que diz para os teus filhos, faça tudo o que ele te disser. Não é o que eu te disser, o que eu quero, o que eu tô mandando, o que você quer. Não ligue para o que os outros falam. A gente dá tantos conselhos, mas você já deu esse conselho para os teus filhos? Mais do que conselho, você já estabeleceu esta chave poderosa que vai abrir para sobrenatural na vida dos teus filhos? Faça tudo o que ele vos disser. Se você quer ser uma mãe que vive o sobrenatural, você precisa olhar para o Senhor e dizer, faça-se em mim segundo a tua vontade. E estar atenta, não ao que você acha bom, o que você acha certo, o que você quer, às suas circunstâncias, ao seu controle, mas é dizer, Senhor, eu quero ser um copo. E eu não quero ser um copo cheio de mim mesma, cheia dos meus conceitos, cheia dos meus méritos. Eu quero ser um copo que você vai encher. A graça está disponível. E essa jarra que está sendo derramada, a graça está sendo disponível e foi liberada através de Jesus Cristo por esta mulher que fala, eu quero ser cheia da graça. Nós tivemos um precursor da graça no Antigo Testamento, que foi Davi. Outro dia eu prego sobre isso. Mas ela fala, e esse é o maior poder dela, ela abre-se para a graça, para que se derrame o céu sobre ela. Com uma palavra. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E depois, quem quer que ela encontre, ela ensina essa chave. Faça tudo o que ele vos disser. E não é à toa que uma das conversas mais poderosas do filho com o pai foi repetir estas mesmas palavras. Quando Jesus ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Qual é o centro da mensagem? O centro da mensagem é que a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade de Deus, ela precisa ser o centro. A vontade de Deus é que faz cumprir todo o plano. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, no final das contas. Que podem ter turbulências no meio, José vai embora, Maria pode ser apedrejada, Jesus vai para a cruz. E a mãe continua de pé. Ontem eu tava com a Gabriela num aniversário e ela foi descer de joelho e eu fechei o olho porque eu pensei, nossa, e se ela se machucar? Imagina ver o seu filho numa cruz. Às vezes o pai dela faz umas loucuras com ela de descer rampa de carrinho e eu fecho o olho porque eu não consigo nem ver, porque esbigela a alma. Imagina ver o seu filho numa cruz. Mas qual era o decreto que ela não abria mão? A vontade do céu é maior do que a minha. Ela confiava que o sobrenatural só poderia acontecer quando a vontade de Deus se estabelecesse. Você tem deixado a vontade de Deus se estabelecer na sua vida? Você tem se aberto de verdade para que a vontade de Deus se estabeleça? Nós estamos numa geração que tem colocado que a nossa vontade precisa ser suprema, que a gente tem que fazer só o que tem vontade, de que a gente precisa ter uma vida olhando para as nossas vontades, que são instintivas, que, como diz o caipira, varia. A nossa vontade é emocional e ela vai variar. A vontade de Deus, ele olha o plano inteiro. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você olha para os teus filhos, você não faz só o que ele tem vontade. Você se alegra em fazer, às vezes, a vontade dele, não é? Mas você quer que ele
faça o que vai fazê-lo crescer. Se você fizesse só a vontade dele, você não dava injeção, você não dava remédio, ele ia comer só chiclete. Não é? O Pai, a vontade do Pai é sobre o melhor. O melhor. Eu aprendi com o Craig Hill que quando se trata de seres humanos, o ótimo é inimigo do bom. Quando você quer ser perfeccionista, quando você quer dar os seus 300%, você não vai conseguir entregar o bom. Mas quando se trata de Deus, do que Deus vai fazer, o bom é inimigo do melhor. Deus tem o melhor. É bom o chiclete, mas ele tem algo melhor, que é a sua saúde, o que você vai fazer, o que você vai desfrutar. É que nós muitas vezes não entendemos essa vontade suprema do Pai, mas nós precisamos confiar nela. Foi confiando nela que Jesus foi para a cruz e sentiu a ausência do Pai por algum tempo, para que todos nós pudéssemos estar na presença dele. 2 decretos. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Faça tudo o que ele vos disser. E quando ela, a primeira maior fala de Maria na Bíblia é essa que eu vou ler para você e já vou acabar. Então disse Maria, porque ela é uma mulher silenciosa. Nós precisamos aprender com ela. Ela guardava tudo no coração. Ela não era uma mulher impulsiva. Ela guardava tudo no coração. Mas ela vai, então, essa é uma das poucas vezes que essa mulher fala. E vamos ouvir o que ela falou? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez coisas grandes em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes do seu trono, mas exaltou humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despiu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria era uma adoradora. Ela não abriu a boca para reclamar. Ela não abriu a boca para falar sobre: olha como eu sou ótima. Olha tudo que eu fiz, tudo que eu faço, aprendam de mim. Não. Ela disse: aprendam dele. Ela disse sobre o que ele fez. Quem era o centro da boca de Maria? O Salvador. Ela está dizendo: olha só, eu não tinha nada e ele fez tudo em mim. Olha que coisa grande que ele fez em meu favor. Agora todo mundo vai me conhecer por causa dele. Sabe? Essa semana eu dei uma palestra para grandes empresários. Foi uma palestra sobre liderança feminina. Eu não preguei. Eu não falei de Deus lá. Mas a hora que eu desci do palco, uma mulher olhou para mim e disse: eu sei porque você é grande. Você é grande porque eu sei o que você carrega. A hora que você subiu no palco, eu senti a presença de Deus. E eu olhei pra ela e falei: você é mulher de fé? Talvez ela até esteja aqui. Falei: você é mulher de fé? Porque eu tenho ido a tantos lugares e encontrado mulheres de fé. E ela disse: claro que eu sou. Olha o meu nome, né? O nome dela, Glória. A presença. Glória. A expressão da presença de Deus. E eu disse: mas você faz parte do movimento Mulheres de Fé? Ela falou: não, o que é isso? Né? Ela falou: eu acabei de te conhecer. E aí eu contei pra ela. E nós nos abraçamos. E eu falei: é ele.
A maior cilada da lâmpada é achar que ela é a luz. Foi isso que aconteceu com Satanás. Ele achou que ele era o bonzão, que ele era a luz. O contrário do esvaziamento de Maria, onde ela diz, eu sou a lâmpada, ele é a luz. Essa precisa ser a nossa vivência. Você precisa transparecer em você Cristo. O seu filho precisa ser amado e se sentir amado como Cristo o ama. Ela era a grande adoradora que abre a boca para exaltar ninguém menos do que Deus. Ninguém menos do que Deus. Eu tinha tanto mais para falar, mas o nosso tempo está avançado. E eu queria colocar para que o teu coração pudesse aprender mais sobre a graça. Ah, cheia de graça. Ah, cheia de graça. Este é o grande cumprimento, a grande característica daquela mulher. Você é cheia do favor do Senhor. Que você saia desse lugar de preciso fazer para merecer. E olhe para tudo que Deus tem te dado e seja grata. Se você fez por merecer, você nem sente gratidão. Você é grata pela mesa que você trabalhou para comprar? Mas se você lembrar que Deus te deu a força, que você nem podia estar lá se não fosse Ele, você é grata pelas coisas que você recebeu. E talvez nós vamos ficando carrancudas, fechadas, desencantadas, porque não percebemos a graça do Senhor. E nem nos abrimos para ela. Abra-se para a graça. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. E ensine. Fazei tudo o que Ele te disser. Se Ele te disser isso, vá. E eu quero lembrar daquela fala da minha mãe, que eu falo tanto aqui. Quando eu perguntei, mãe, mas eu vou falar de Deus nas redes sociais. E o meu trabalho? Eu sou uma psicóloga renomada. Eu sou uma psicóloga da USP. Eu sou uma psicóloga. E ela disse, filha, se você precisar escolher entre ser uma psicóloga renomada ou entregar Deus, escolha entregar Deus. A vida é muito curta para não entregar o que é mais importante. Faça tudo o que Ele te disser. Faça tudo o que Ele te disser. Quantas vezes eu escrevi para minha mãe, eu tô cansada, eu tô exausta, E ela falou, então, descanse, se coloca de pé, porque essa é a sua missão. Deus te chamou para isso, então continua. Faça tudo o que Ele te disser. Faça tudo o que Ele te disser. Não é sobre a sua vontade, é sobre a vontade dEle. Faça tudo o que Ele te disser. Que nós possamos aprender com a mãe de Jesus, a maternidade da graça, do centro da vontade de Deus. E tudo mais nos será acrescentado. Amém? Amém? Um beijo grande para cada uma de vocês. Obrigada por você estar aqui numa sexta-feira. E se você sabe que alguém não sabia que era sexta, veio na quarta e perdeu essa live, você acha que isso pode trazer um quentinho pro coração dessa mãe que tá aí exausta, quando ela podia só receber do Senhor? Mande para ela também. Um beijo grande. Ai, a oração pela Karen. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos Te engrandecer. O Senhor que é bom, o Senhor que fez maravilhas em nós, o Senhor que permitiu que sangue se transformasse em leite para que nós alimentássemos os nossos filhos. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor que tem confiado a Tua maior criatura, o Teu maior presente a nós. Ah, Senhor, o Senhor que nos fez mães para lembrarmos os nossos filhos da identidade, do destino deles. Capacita-nos, Deus. Que a sua vontade seja feita em nós. É o que nós te pedimos
como Maria. Nós queremos te dizer, Senhor, o Senhor fez grandes coisas em nós. Você olhou para a humildade. Ah, Senhor, nós somos tão pequenas e incapazes. E o Senhor confiou em nós, seres humanos, seus filhos, para que nós lembrássemos que são filhos teus e para que nós os direcionássemos para a tua vontade. Senhor, obrigada pela tua confiança. Nós queremos colocar na tua mão hoje, em especial, a vida da Karen, Senhor, que ela possa, Senhor Jesus, transbordar a tua presença, que a sua vontade seja o centro da vida dela, que porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, que ela não tema andar, porque o Senhor está com ela, que ela não tenha medo de se posicionar e de caminhar e de andar à frente, que ela receba agora do Senhor um abraço, uma capacitação na maternidade dela, no trabalho dela, e que ela possa crescer em intimidade e graça, que o favor imerecido do Senhor possa ser derramado sobre ela e que ela desfrute de sonhos, de belezas, de presentes do céu, porque o Senhor dá com alegria, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que é mais do que misericordioso. O Senhor é um Deus cheio da graça. O Senhor é um Deus gracioso. O Senhor derrama graça sobre nós e nós agradecemos. Só podemos te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo grande.